Ok, gente, começou a gravação, tá? Vocês podem assinar o nome de vocês a partir de agora. E a gente dá início a mais uma aula que é a 5 e a 6, né, desse bimestre. O nosso tema é sobre a África, né, ou o continente africano, e nós vamos falar das transformações que ocorrem entre as sociedades, né? Então, a África, sociedade em transformação. Pode passar para o segundo, Giovana. As habilidades e competências a serem trabalhadas é que vocês possam reconhecer as atuais condições socioeconômicas dos países africanos, né? E, a partir daí, a gente fazer essa análise, né, em decorrência com nossos estudos e com aquilo que a gente já estudou, né? Mas vamos analisar principalmente as condições socioeconômicas da sociedade. África, sociedade em transformação. Então, nós vamos estar estudando aí, né, todo o continente africano e as suas mudanças, né, decorridas ao longo do tempo, né, e a gente vai ver que a África apresenta uma grande diversidade étnica cultural, além de peculiaridades no que se refere aos aspectos físicos. Então, a gente já vem estudando aí, né, ao longo das nossas 3 aulas, tanto as relações étnicas culturais, quanto o aspecto físico, que a gente estudou na aula passada. Agora, a gente vai ver como esses aspectos físicos influenciam, né, a sociedade. Esse fato, né, ele proporciona uma subdivisão do território africano. Então, ela é dividida em África Mediterrânea e África Subsaariana. Então, o deserto do Saara é ele que faz essa barreira e que divide o continente em 2 partes, né? Assim como nós temos a África branca, a África negra, hoje nós vamos estudar a África Mediterrânea e a África Subsaariana. Além do divisor natural, que é o deserto do Saara, outro elemento é a religião. Então, o continente também é dividido de acordo com a religiosidade daquele povo, né? E o islamismo, ele acaba fazendo essa separação, porque a África do Norte, a África mediterrânea, ela tem como cultura o Islã. As outras regiões já acaba sendo adepta de outras culturas, de outras religiões e assim sucessivamente. Pode passar, Giovana. Ao norte do território africano está localizado a África Mediterrânea, né? Então, é todos aqueles países que a gente chama, né, os países islâmicos em si. Essa porção do território é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Então, a oeste faz fronteira com o Oceano Atlântico e ao norte com o Mar Mediterrâneo. A leste está o Mar Vermelho, né? Acho que é Mar Vermelho. Quem é religioso sabe mais do que eu nesse aspecto, né? Que é onde está o Egito. Os países que integram o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia e o Egito. Esses são os que caracterizam a África do Norte, né? E ele apresenta características físicas e humanas semelhantes à do Oriente Médio, porque tem o Islã como fundamento, né, cultural e religioso. O clima é desértico e a região é ocupada desde o século VII por povos árabes, responsável pela propagação do islamismo. A atividade agrícola é desenvolvida com bastante eficiência nas regiões do Vale do Nilo e na área conhecida como Magheb, no noroeste do continente. Pode passar, Giovana. Sim? Economicamente, né, a gente vê que o continente africano é mundialmente conhecido como um dos continentes mais pobres do mundo. A maior parte dos países possui vastíssimas riquezas monetárias, apesar da abundância de riquezas naturais. Como os piores índices de desenvolvimento humano está naquela região, está naqueles países, está naquele continente, então ele acaba sendo conhecido por aquilo que ele oferece de maléfico, vamos dizer assim, né? Então, pelas suas características ruins. Só que as pessoas acabam, às vezes, deixando de olhar para aquilo que ele tem de mais rico no interior do seu
né, do seu continente ou dos seus países, que são as riquezas naturais e minerais. Das nações com graves problemas sociais, como a desnutrição, o analfabetismo e a mortalidade infantil, a maior parte é composta por países africanos. Então, a gente vai ter, né, geograficamente, o país mais pobre do mundo, que é a Serra Leoa, fica na África, só que o segundo país mais pobre do mundo não fica no continente africano. É um país chamado Iêmen, e ele já fica no Oriente Médio, né? Aí depois vem todos os outros países africanos que a gente já conhece, né, e que a gente sabe que é caracterizado por todas as mazelas que a gente já consegue descrever. Pode passar, Gi. Esse quadro, né, de miserabilidade intensifica-se em razão dos países africanos serem exportadores, principalmente de matéria-prima. Nesse caso, as economias dos países tornam-se dependentes dos países desenvolvidos, né? Então, todos os países pobres é dependente de outros países, principalmente para oferecer ciência, tecnologia, níveis educacionais e assim sucessivamente. Então, os países ricos acabam sendo parâmetro para todos os outros. Além disso, a maior parte dos recursos naturais encontra-se sob posse de poucos, né? Então, é muita riqueza concentrada na mão de poucos, e a grande maioria, né, acaba sofrendo com toda a miserabilidade que é decorrente dessas situações, ou dessa exploração, o que eleva a concentração da renda, né? E contribui para que a população local não receba os benefícios da produtividade de suas terras, ou do fruto do seu trabalho, ou do fruto, né, do seu solo. Pode passar, Giovana. Língua e religião. No continente africano, nós sabemos que tem várias tribos, né? Então, essas tribos, eles falam entre eles mais de 600 línguas, né? Só na África subsaariana. A maioria é originária do Banto, então o Banto é uma matriz linguística, assim como o latim para nós é uma matriz linguística. Também há influência da colonização europeia dentro desse continente, dentro desses países. E por isso, há nações que falam português, o francês, o inglês, e entre eles ainda falam a língua nativa. Então, oficialmente, eles vão ter sempre a língua do colonizador, mas dentro da tribo, eles se comunicam pela língua nativa daquela tribo, né? A maioria dos países é cristão, né, concentrando 21% dos cristãos em todo o mundo. Então, a gente precisa desmistificar aquela ideia de que a África é macumbeiro, de que a África é isso, de que a África é aquilo outro, né? As religiões que predominam na África é o islamismo, em sua maior parte, e depois o cristianismo. Até porque eles têm que ter participação cultural do país colonizador. Não foi porque eles quiseram, foi porque foi imposto. Assim como para nós, né? A nossa cultura é portuguesa, né? Poderia ser indígena se o colonizador não tivesse chegado aqui. A gente fala o português porque foi colocado para nós, né? Na África é a mesma coisa, né? O colonizador deixou a cultura para o povo que foi colonizado, que foi explorado. Entretanto, há uma grande parcela de muçulmanos e países como a Nigéria, em que a população é praticamente dividida em duas crenças. Pode passar, Giovana. A cultura africana deve ser observada sempre no plural, né? Então a gente sabe que é um país muito, um continente muito diverso, haja vista em sua existência milenar e sua vasta diversidade. Cumpre lembrar que a África não é um país, e sim um continente. A arqueologia aponta que a África, como território habitado, há mais tempo no planeta. Então, os primeiros humanos, a gente sabe que viveram, né, em solos africanos. Isso resultou na profusão de idiomas com mais de 1.000 línguas, religiões, regimes políticos, condições materiais de habitação e atividades econômicas.
Atualmente, o continente ocupa um quinto da Terra, com mais de 50 países e quase 1 bilhão de habitantes. A gente já estudou que são 55 países hoje, né? Pode passar, Giovana. Dentre tudo isso, né, o etnocentrismo, o eurocentrismo e as culturas africanas, né, são características. Eu tinha convidado o Ari para vir falar um pouquinho, né, com vocês sobre esse tema, mas daí ele está hiper ocupado, porque essa questão online está deixando a gente, né, muito atarefado, mas daí depois eu peço para ele dar uma palhinha para vocês, né, porque dentro da história esse tema ele é muito mais aprofundado. Mas a gente sabe que tanto o etnocentrismo como o eurocentrismo foram muito colocados, né, dentro do continente africano e não por forma espontânea, e sim por imposição, né. É fato conhecido que a história africana foi escrita e contada pelos colonizadores europeus, né. Então, quando eles escreveram a história, a gente sabe que eles impuseram essa história. Os viajantes, os missionários e dirigentes coloniais foram os responsáveis pelos primeiros relatos acerca da cultura dos povos africanos. Assim, além de serem capturados para alimentarem a escravidão colonial, estes povos foram usurpados em todos os seus direitos, incluindo o de contar a própria história. O etnocentrismo e o eurocentrismo nas ciências europeias. Seja bem-vindo, Juan. Durante o século XIX, são responsáveis pela concepção das culturas africanas. Nesse viés, elas são consideradas manifestações primitivas ou bárbaras, típicas dos primeiros estágios de civilização. Já tiveram aula de eurocentrismo e etnocentrismo em história? Pode passar, Gi. Ainda não? Depois vocês me deixam aí que eu vou pedir para o Ari aprofundar um pouquinho, se ele puder, esse conteúdo com vocês, tá? Pode passar. Tá. Ok, boa tarde. Hoje, com as independências dos países africanos, né? Beleza, Ian. Há um esforço de recuperação das tradições culturais africanas, né, bem como a constituição de uma historiografia local. Então, o que significa isso? Significa que eles querem resgatar a história do seu povo. O continente africano, ao longo do seu processo histórico, esteve inserido nas últimas posições nos indicadores de desenvolvimento. Entretanto, um seleto grupo de países estão se destacando no cenário internacional, como a África do Sul, a Argélia, Angola, etc., que progrediram a sua economia, mas buscam equalizar esse modelo de desenvolvimento ao cumprimento de metas para o desenvolvimento social. Observe a seguir uma série histórica do IDH dos países africanos ao longo das 3 últimas décadas. Os 2 mapas nas páginas seguintes, eles vão tratar de processos de independência dos países africanos. Em uma folha avulsa, nós vamos elaborar e explicar tendências considerando os fatores que influenciaram essas mudanças. Então, como nós não vamos trabalhar aqui em folha avulsa, eu vou pedir para que vocês façam uma descrição e a gente comente aqui mesmo, tá bom? Então, analisem aí o que ele está pedindo, né? Elabore um texto, então nós vamos, né, fazer comentários explicando as tendências observadas, configurando os fatores. Só volta um, Gi, só para eu só repetir, tá? Nós vamos considerar os fatores que influenciaram as mudanças. Então, a série histórica dos IDH dos países africanos, de 80 a 2012, né? Os países, né, são classificados de acordo com um ranking, né? Do maior para o menor, do menor para o maior. Isso aí vocês escolhem. Pode mostrar o mapa, tá, Gi?
Todos vocês estão vendo os mapas aí? Sim, sim, prof. Os dados? Beleza. Então, nós sabemos que IDH varia de 0 a 1, não é isso? Nós aprendemos lá nas primeiras aulas. Quanto mais próximo de 1, melhor o desenvolvimento econômico ou socioeconômico desse país. Quanto mais baixo, né, pior são as condições sociais desse país. Então, no continente africano, nós já sabemos que pouquíssimos países atingem a meta, né? Isso já é um agravante muito sério. Então, quando a gente está mais próximo de um, significa que esse país é emergente, caminhando para os desenvolvidos, ou estão em fase de desenvolvimento. No continente africano, a gente vai ver aqui, ó, uma série de países. Uma série de países que se encontram praticamente abaixo do básico, e isso são dados muito graves. Vocês podem fazer comentários sobre isso? Sobre o preto, né? Isso, o preto, É os que não têm saneamento básico, essas coisas, né? O índice isso. de mortalidade infantil é gigante. Uhum, É uhum, basicamente isso. isso. Mas os vermelhos está numa condição boa? Também não, né? Também não. Para um país dizer que ele está em uma condição socioeconômica, praticamente caminhando ali para um estável, né? Ele precisaria estar em quais números? No 600 a 649? De tipo, ou 650 a 699. Seria um desses dois. De 700 a 749, né? Acho que abaixo disso ele já pode dizer que ele está numa condição ruim. Porque vocês lembram o que mede o IDH de um país? É escola, Isso. é índice de mortalidade infantil, certo? O Saneamento PIB também, básico. professora? Hã? O PIB. O PIB, isso, o PIB, alfabetização ou escolaridade e mortalidade, né? Que a gente não fala mortalidade, a gente usa outro termo. É taxa de natalidade, né? Seria natalidade? Não. Professor, eu É disse uma também taxa. o de 650 a É baixo, 699, porque, tipo, seria um caminho já onde ele tá caminhando, sabe? Pra melhor, não mas é sei. baixo. É baixo. Né? Porque, assim, esse país, ele está, tipo assim, ele acabou de sair do baixo, ó. Quando a gente vê esses dados, o outro é a expectativa de vida, né? Que a gente fala qualidade de vida ou esperança de vida, né? Então, o PIB, que é todo o dinheiro produzido e arrecadado dentro desse país, né? A escolaridade, que é o acesso à educação básica até os 15 anos, no mínimo, né? Todo ser humano tem que ter concluído o ensino fundamental, no mínimo, mas a educação básica é como prioridade. Então, com 18 anos, as pessoas têm que ter concluído o ensino médio, espera-se, né? E a expectativa de vida, que é aquela taxa, né, de esperança que você tem ao nascer. Quando eu nascer, né, o meu país me proporciona uma esperança de vida até quantos anos, né? Então, quando a gente analisa os países africanos, a gente vê que esses dados são muito baixos, né? Lembra que eu falei para vocês que lá na África, né, eles vivem em média 59 anos lá é o máximo, né? Então é 49 anos, 54, né? Então a expectativa de vida deles é muito baixa. O Brasil está nessa média de 799, né? Então o Brasil está numa média boa. Só que um país desenvolvido está de 800 a 1.000. Então, quanto mais próximo ao 1.000, melhor é o índice social desse país, né? Então, quando a gente vê na África, quais são os países que estão hoje atingindo essa média? Nós vamos ter apenas um país que está no verde, nós vamos ter esses em amarelos que estão no caminho, né, para chegar aos melhores índices, mas a sua maior parte é índices muito, muito, muito baixos, que é aquilo que você falou, né? Os dados são muito ruins, porque esses países têm a miserabilidade na sua maior parte, que é a mortalidade infantil, que é índice, né, de saneamento básico muito baixo, que é
doenças infecto-contagiosas, né, em sua maior parte, e assim sucessivamente. Além do PIB não ser um PIB bom para todos. Então, a concentração da renda, lembra nas aulas, né, nos slides passados, a concentração da renda acaba favorecendo a maior parte. Então, poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Então, quando divide o PIB em renda per capita, né, as pessoas não têm aquilo que é um parâmetro da ONU para uma família ter acesso, né, ao bem-estar social, vamos dizer assim. Entenderam? Ok? Entendemos sim, prof. Pode passar? Pode. Beleza. Pode ir, Gil. A economia dos países africanos, né? Os índices econômicos e de desenvolvimento humano apontam que o continente africano é o mais pobre entre os continentes do mundo. Muitos países são considerados subdesenvolvidos. Então, nós vamos ter apenas aquele que mostrou para a gente que estava no índice, né, bom, que estava no verde, e a África do Sul, que já é considerada emergente. Mas quando a gente analisa a África do Sul como emergente, o Brasil está anos-luz do que a África do Sul. É tanto que ela, né, tem um pé dentro dos BRICS. Todo mundo sabe o que é os BRICS? Todo mundo sabe o que é o BRIC? Não? O BRIC é os países, é o bloco econômico dos países emergentes, que é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então, a África do Sul, adentrando, ele se transforma em BRICA. Como a África do Sul tem um pé, né, que ainda não foi, né, característico oficialmente para mudar o nome do bloco econômico, então fica BRIC, né? A gente fala o BRIC, mas com a entrada da África do Sul se transforma em BRIC. BRICS, né? Então, a economia africana é baseada principalmente no setor primário, e isso é muito ruim. País que depende de economia primária ou do setor primário de produção, ele mostra índice de desenvolvimento baixo, então ele depende apenas do extrativismo, ele depende da agricultura e da agropecuária. Esse país mostra que ele não tem desenvolvimento em ciência, pesquisa, tecnologia, e que ele não está ainda dentro da fase de industrialização, que é o que a gente espera de todos os países. O continente é rico em minerais, então a gente, né, já começou a aula falando, é conhecido como o continente mais pobre do mundo, só que as suas riquezas, né, elas são esquecidas, porque elas são voltadas para o mercado da exploração. Né? Nós temos lá ouro, diamante, a gente sabe que alumínio, bauxita, gás natural, né? A África abastece a Europa com gás natural e outros minerais, né, que são extraídos do solo, e em alguns países também são encontrados petróleo, né? Então, gás eu já falei, por isso que eu não repeti, tá? Então, a gente sabe que toda essa riqueza não é consumada e voltada para o interior do país, ou para a população. Toda essa riqueza é voltada para o mercado externo. E quando a economia é voltada para o mercado externo, a população nem sempre é beneficiada. O extrativismo animal e vegetal também se destaca, né? A agropecuária, a agricultura, que é realizada em alguns lugares, né, apenas para a subsistência, e muito pouco para fim comercial. Então, vocês não vão ver a África sendo uma grande exportadora de alimentos e outras coisas, né? Diferente do Brasil, que a gente sabe que é o maior agroexportador do mundo, né? A África, ela se destaca na extração e na exportação de minérios. Pode passar. Pode passar, tá, gente? Daqui nós temos a taxa de crescimento, né, do PIB dos países africanos. Quando a gente analisa aí a taxa de crescimento, a gente vê que é um crescimento ainda muito baixo. Então, em algum tempo, ele cresce de 4,61 a 6, de 6 a 7, e nos últimos tempos, ele está aí num ranking de 2,42%, né, nesse mapa sendo mostrado. Então, é muito pouco diante do crescimento que a gente espera
para um país que está despontando. Se for para um país que está com sua economia já estruturada, né, digamos, eu estou no topo da montanha, eu não tenho mais para onde subir. Maravilha se eu crescer, né, 1%, 2%. Mas para um país que está muito baixo, crescer números baixos é muito ruim, porque diz que o seu crescimento é muito lento, estável ou quase nada. Pode ir. Países africanos com as maiores economias, né? Então, na África, há países com grandes economias alavancadas pela presença de reserva de minérios, petróleo, gás natural, também desenvolvido atividades agropecuárias, e a gente vai ver, né, o produto interno bruto de alguns países ao longo do ano, dentro de alguns países do continente. Pode passar, gente. Pode passar, né? Aqui é o Egito, esse aqui, ou... Não, não é o Egito, é o Marrocos. Mostra para mim o outro slide para eu ver de onde é essa imagem, que eu nem lembro agora. Tá? Da Nigéria. Então, quando a gente analisa a Nigéria, ela possui a maior economia do continente africano. A Nigéria é o país com o maior PIB, em torno de 447,1 bilhões, né, em dólares, sempre somado em dólares, tá? O país tornou-se a maior economia do continente em 2013 e há estimativas de que o país possa configurar a lista dos 20 países com maiores economias do mundo até 2050. Então, se ele se tornar, né, entre os 20 países com mais economia produzida, ele entra no tal do G20, né, que é o bloco econômico dos 20 países que mais, né, arrecadam ou produzem no mundo. Essa ascensão econômica se deve principalmente à extração do petróleo, né? A Nigéria é o 12º maior produtor e o 8º maior exportador de petróleo do mundo. A produção de petróleo corresponde aproximadamente a 40% do PIB daquele país. Então, é quase metade de toda a produção, eles dependem do petróleo. Além das reservas, o país também conta com uma abundância de recursos minerais, como gás, carvão, bauxita, ouro, ferro e entre outros minérios. Apesar disso, a população nigeriana encontra-se em situação de extrema pobreza e em meio a inúmeros problemas sociais. Aí, de novo, por quê? Porque a economia é voltada para o mercado externo e a população não é beneficiada, né, sobre ela. Daí nós temos a imagem do Egito, então a gente já vê aí, né, uma nova configuração. Tem muita gente que nem sabe que o Egito fica na África, imagina que o Egito fica, né, na Ásia, no Oriente Médio ou qualquer outro lugar, mas o Egito pertence à África, está localizado na África do Norte. Pode passar, Giovana. O Egito, que ultrapassou a África do Sul, e é atualmente a segunda maior economia da África. O Egito encontra-se em segundo na lista dos rankings das maiores economias, né? Em 2016, ele assumiu essa posição, deixando para trás a África do Sul. A economia do Egito tem como principais atividades a agricultura, o setor de telecomunicações e também a produção de petróleo e gás natural. Apesar da grande economia, a população sofre com a alta dos preços e em produtos indispensáveis para o dia a dia. E o poder de compra da população não sobe, mantendo-se estagnado. Então, isso já é uma questão de política interna, né? Uma vez que o país é a segunda maior economia do mundo, se a sua população não tem poder de compra, né, as políticas internas precisam ser reavaliadas para que a população tenha, né, acesso ao direito que ela tem como nacionalista. Então, está carecendo, vamos dizer aí, a implantação de políticas voltadas para o nacionalismo dentro do Egito. A África do Sul, né, que é
o emergente, né, que é tão conhecido e falado na África, e é quem mais mantém relações internacionais com outros países do mundo, né. Até então, a gente vê que países da África do Norte têm uma relação comercial voltada mais para a Europa, dentro daqueles países que são produtores e exportadores de petróleo. Já a África do Sul, ela tem uma abertura econômica maior. Então, ou seja, ela dialoga mais com outros países, além do continente africano. Pode passar, gente. Professora, só uma dúvida minha, tipo, não tem nada a ver com o assunto, mas você precisa ter visto para ir para África? Tem, né? Precisa. Você só não precisa aqui, para nós, dentro dos países da América Latina, que pertence ao Mercosul, entendeu? Se não pertencer ao Mercosul, aí você já tem que ter passaporte. Tipo, o México, você já tem que ter. Sim, sim, é que eu tinha uma dúvida, porque, não sei, né, o PIB lá é baixo, essas coisas, não sei se Não devido precisa. a isso não precisaria. Precisa. Porque no Brasil não precisa, sabe, de nenhum lugar, talvez? Não, precisa. Precisa Não, mesmo também. para vir para o Brasil precisa, é que as políticas de entrada aqui no Brasil, elas são mais flexíveis, né? O que eu não concordo, eu acho que o Brasil tem que endurecer, sim, as políticas de entradas, né, para o estrangeiro. Tanto quanto para nós é restrita também. Você tem que comprovar que você tem toda a documentação, que você é uma pessoa idônea, que você justifique o motivo que você está entrando ou saindo daquele país, porque do contrário, entendeu? Pode entrar qualquer um, e entrar qualquer um não é legal. Né? Sim, sim. É, isso pode ser até um dos motivos do Brasil de ter chegado essa doença no Brasil também, né? Tipo, A doença, no caso, né, o diabo chinês, ele ia chegar de qualquer jeito, né? Porque não, sim, hoje o só mundo que, é tipo, global. isso poderia ser uma coisa, entendeu? Eu É. quis dizer. Porque o mundo hoje é global. O problema da doença é que a China não tomou as medidas necessárias. Então, ela espalhou para o mundo uma coisa que ela poderia ter contido, entendeu? Então, assim, não adianta a gente cobrar do mundo, porque o problema não está no mundo, o problema está em quem criou e espalhou, né? Porque dizem que lá em Wuhan eles já sabiam que a doença era infecto-contagiosa, né, de humano para humano, né, e que eles já tinham todo o conhecimento. E já não estava, existe até boatos, né, que não foi nem sequer em janeiro que começou a se alastrar, que já estava se alastrando muito antes. E tem lá a primavera chinesa, sabe aquela festa que eles fazem, né, que vai muito Isso parece até que é um italiano? ano novo, né? Que vai muito italiano, então eles deixaram com que aquilo acontecesse, foi a partir dali que não teve mais controle, porque é tipo uma festa que vai pessoas do mundo inteiro, né? E, tipo assim, tudo isso eles já sabiam, né? Mas, né, o que falar? Agora é esperar passar, né? Espero que esteja próximo já, né? Na verdade, assim, você sabe o que eu penso, né? E às vezes eu converso. Passar não vai. Nós vamos ter que aprender a conviver com ela. É, até chegar um certo. Pode ser até uma doença endêmica, né? E tipo assim, um dia ela vai ser como a dengue, como a zika vírus, como todas as outras que a gente já conhece, né? A única coisa que eu falo, que eu espero, é que a ciência realmente descubra oficialmente um remédio, né, para deixar as pessoas mais tranquilas, né, porque eu acho que é difícil você ir ao médico, e o médico não saber o que te dá, né? Então, isso que é difícil. Então, vamos lá. A África do Sul é um dos países mais desenvolvidos do continente. Em 2013, né, era o país de maior economia da África, né? Então, ele foi substituído pelos outros, mas ele mantém ainda um grande potencial econômico. Ele foi substituído pela Nigéria, né, e pela economia egípcia, porém, esta economia está estreitada, especialmente aos recursos de minérios, como a produção do ouro e de diamantes. A agricultura também é significativa na economia, com destaque para produções de cana-de-açúcar, milho e trigo. O turismo, apesar de representar entre 1% e 3% do PIB, é uma das atividades com maior destaque na África do Sul. O país recebe aproximadamente 860 mil visitantes por mês. No entanto, apesar de representar uma grande economia,
mundial, o país enfrenta inúmeros problemas de ordem social, como desemprego e pobreza extrema, que é, né, fenômeno que acontece em muitos países emergentes e pobres, né? Desemprego e pobreza, isso não é novidade. O turismo na África do Norte, como Egito, Marrocos e Tunísia, tem um importante papel na economia. Então, quando a gente analisa assim, o Egito, né? Quem de nós não gostaríamos de fazer turismo no Egito, no Marrocos, na África do Sul, eu já acho que nem tanto assim, porque não é tão, né, histórico. Mas quando fala de Egito, né, a grande maioria das pessoas tem vontade de ir, né, pelo menos uma vez na vida. Além de tudo, como eles são islâmicos, os islâmicos têm muito essa coisa, né? De um dia visitar a sede central, pelo menos uma vez na vida, né? Porque está nos escritos de Maomé, ou do Torá, né? Que é o livro sagrado deles. As praias são muito bonitas, é uma atividade também importante, né? Como fonte de rendimento para Cabo Verde, que é uma ilha que fala português, porque foi colonizada por Portugal. E a maioria dos países costeiros do Oceano Atlântico e do Índico, né? Porque a África, ela tem, né, essa posição geográfica de ser banhada, né, pelos dois continentes e ainda pelo Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho. Então, a localização geográfica da África, por ficar no centro da Terra, do planeta ou do mundo, né, quando a gente fala da geografia, ela é muito favorecida. Os parques naturais do Quênia, né, e da África do Sul atraem turistas do mundo inteiro que são interessados em ver grandes animais selvagens. Então, aí a gente já vai falar das savanas e de todos aqueles animais exóticos, né, que a África, né, nos oferece. A caça, que ainda é muito polêmica, mas ela é responsável por parte da receita econômica do país. Segundo dados da ONU, o turismo na África, de 2011 a 2014, representou 8,5% do PIB. Então, é um número muito considerável se a gente imaginar que no Brasil hoje, né, eles falam que, em média, 12% da nossa economia está voltada para o turismo. Em épocas de Covid, né, que todo mundo parou, ninguém está fazendo turismo, todas as praias, todos os parques, todos... Né? Hoje eu estava pensando no Sesc, gente, por incrível que pareça, né? Eu falei, nossa, deu uma saudade, assim, né? Então, imagine, todas as agências de turismo, companhias aéreas, tudo parado, né? Então, você vê que uma referência dessa é muito significativa para a economia do país, né? E quando ele fala, né, que é 8,5% do PIB, imagine na geração de empregos, né? Então, às vezes, a gente precisa também se colocar, puxa, é legal quando você vê que apenas uma situação beneficia, né, quem está ali ao redor e outros, e outros, e outros mais, né? Então, cumpre destacar que as mulheres ocupam um terço dos postos de trabalho. Desde 96, o turismo na África cresce a uma taxa de 9% ao ano, por causa de todo aquele, né, aquela questão exótica que os parques nacionais africanos oferecem, porque as mulheres ocupam, né, porque é um trabalho que é mais leve, é um trabalho, né, que a mulher consegue fazer de forma mais tranquila, e na maioria das vezes, quando esses países têm uma economia voltada para a extração de minério, então é mais os homens que ocupam esses postos de trabalho. Até porque o homem aguenta mais o trabalho pesado e pela probabilidade dele ficar mais tempo fora de casa. Então, os safaris, né, tornaram-se uma das maiores atrações mundiais e sua movimentação turística é responsável por 7% do PIB, para além de empregar cerca de 3% da população sul-africana. As praias são muitas, pois a costa da África do Sul é banhada pelo Atlântico e pelo Índico também. A urbanização. Quando a gente fala de urbanização, a gente sabe que é um processo, né,
que acontece de forma lenta em alguns países e de forma muito acelerada em outras, né? No caso da África ou de alguns países africanos, se deu pelo processo migratório. Então, quando a urbanização se dá por processo migratório, a gente diz, na maioria das vezes, é por causa do fenômeno do êxodo rural, né? Entre as causas de migração, destacam-se o avanço das lavouras monocultoras, desertificação dos solos e conflitos étnicos, né? Então, o êxodo rural, ele, né, acabou acontecendo porque as produções de lavouras se tornaram monocultoras, a desertificação do solo, porque de tanto extrair, esse solo ficou empobrecido, e os conflitos entre civis que acontecem lá faz com que as pessoas migrem, né, de seus locais. A urbanização na África ocorre atualmente de forma acelerada, né? Então muitas pessoas acabam fugindo mesmo por todos esses fatores, o que pode intensificar problemas sociais urbanos vividos em várias áreas do continente. Então, às vezes a gente foge de um problema rural e encontra ou se depara ou constrói um problema urbano naquele lugar de destino. Quais são os problemas urbanos? Todos esses que nós já citamos. Periferia, né, feita de forma desordenada, né, daí falta saneamento básico, falta moradia, e entre outras, infraestrutura local. Eu tenho a sensação que não está gravando. Tá. Países africanos com maioria da população urbana, né? Então, quais são eles, né? Então, a gente vê aí que em 90 nós tínhamos um continente praticamente ruralizado, né? E alguns países aí se destacavam com a urbanização. Já em 2010, a gente consegue ver uma transformação, né, e a sociedade já praticamente caminhando aí para números maiores, né? A Argélia praticamente totalmente urbanizada, a Líbia totalmente urbanizada, a África do Sul, que é o último país lá embaixo, né, com uma grande parte da sua população também concentrada em áreas urbanas, e no meio do continente, onde a gente tem a Argélia, depois nós vamos ter, acho que é o Sudão, se eu não me engano, tá? E assim, né, blocos de urbanização menores, mas acontecendo, né, entre o continente, ou entre os países, como vocês querem. Pode passar, Gi. Então, as taxas de urbanização, né, ela ocorre, né, mais de 50% nas regiões onde a gente localiza as áreas vermelhas, de 35 a 50, onde nós temos os verdinhos, né, essas áreas, os roxinhos, ou lilás, né, nós vamos ter de 20 a 35, né, então, em sua maior parte aqui, e abaixo de 20% nessas áreas amarelas, né, então, está bem diversificada as taxas de crescimento urbano dentro do continente. Pode passar. Os conflitos, né? Quando a gente pensa na África, uma das coisas que vem em nossa mente são os conflitos civis. Esses conflitos, eles perduram por muito tempo, ou por muitos anos, eles são motivados por diversos fatores, né? Sejam eles políticos, territoriais, religiosos, socioeconômicos e assim sucessivamente. Outro fator agravante para o surgimento desses conflitos se refere ao baixo nível socioeconômico de muitos países e à instalação de governos ditatoriais. Imposição nunca é bom, né? Pode passar. É muito comum a gente ver crianças, né, envolvidas ou participando desses conflitos. A gente sabe que muitas crianças são treinadas, né, para tal. Não sei se vocês já estudaram sobre, mas eles capturam as crianças e acabam fazendo aquelas lavagens cerebral e treinam essas crianças mesmo para essas práticas terroristas, né? Pode passar. São vários os conflitos no continente africano, que o que é pior, muitos deles estão longe de um processo de pacificação. A maioria é motivada por diferenças étnicas, né? Então eles brigam civis entre civis,
o que acontece em Ruanda, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o Hotel Ruanda, mas é um dos filmes que é indicado lá na apostila do aluno, né? O Hotel Ruanda foi um dos acontecimentos mais bárbaros, né, que a gente pode citar assim nas eras atuais, né? A gente vai ter em Mali, Senegal, Burundi, na Libéria, no Congo e em Somália também vários conflitos, né, entre civis ou étnicos. Outras disputas territoriais, como em Serra Leoa, aí já é por questão de solo, né, porque Serra Leoa é grande fonte grande fonte produtora de minérios, entre eles ouro, né, na Somália e em Etiópia. Tipo aquele filme Diamante de Sangue, ele foi gravado em Serra Leoa, vocês já assistiram? Nunca, nunca. Não? Então, Diamante de Sangue é aquele com o DiCaprio, né, que eles encontram lá uma pedra de ouro, né, e o DiCaprio quer comprar para levar para os Estados Unidos, porque tem muito contrabando, né, então esse filme foi gravado lá e é baseado em fatos reais. Então, deixo aí para vocês. Hotel Ruanda, que é uma coisa sangrenta, e é a indicação mesmo do currículo do Estado, e Diamante de Sangue, porque mostra realmente a realidade daquele povo. Por questões religiosas, né, que também é geradora de muitos conflitos, é o que acontece na Argélia e no Sudão. Além de tantas políticas ditatoriais instaladas, a que teve maior repercussão foi o apartheid, que nós já estudamos. Aqui são as áreas de conflitos entre o continente, né? Então, imaginem que o povo lá, né, não tem muitos dias pacíficos ou muitos lugares pacíficos, se a gente for analisar. E os conflitos armados é aqui onde tem as estrelinhas, tá vendo? Eu deixei assim para vocês. Onde tem os círculos verdes, além de ter os conflitos, tem aquelas zonas que eles instalam os refugiados, né? Então, os campos de refugiados ficam aqui. Esses lugares aqui, ó, são os conflitos por preconceitos religiosos, étnicos e assim sucessivamente. Nas regiões laranjas, né, é questão alimentar. Laranja amarelinho, né, nem sei o que é isso. Pode passar, Giovana. Pode passar, Gi. Tá. Deve-se haver a intervenção de organismos internacionais, né? Então, a gente acredita que um dia haja, né, negociações entre esses países para que esses conflitos cheguem ao fim, né? Para que esses outros problemas do continente africano, também como a AIDS, a fome, saúde e outros casos, né, também cheguem ao fim, ou sejam ao menos amenizados, né? Porque a gente sabe que nunca vai ter um paraíso na Terra, mas que também a gente não precisa ter países que vivam de forma tão sangrenta, né? Ou tão precária. Pois esse é um processo, né, que gera muitas consequências, né? Políticas, colonialistas, né, sociais, religiosas e assim sucessivamente, né? Eu falo religiosas porque não faz nem 2 meses que estava tendo aquele conflito com o pastor da Igreja Universal. Vocês viram isso? Vocês chegaram a ver noticiários em relação a isso? Não. Não? Mas não faz nem 2 meses, viu? É bem atual, né? E assim, é muito bom para vocês que estão no terceiro, tipo, estudar um pouquinho de atualidades, tá? Então, joga lá, o pastor, a Igreja Universal no continente africano, que vocês vão ver esse conflito na íntegra, né? Que após sugarem, né, então, as potências europeias, ou as potências colonizadoras, né, após sugarem a riqueza desse povo, daqueles povos, daqueles países, abandonaram o continente, deixando uma verdadeira mazela. Então, na verdade, as potências chegaram lá, extraíram aquilo que tinha de melhor, colonizaram, né, a sociedade entre eles, dividindo territórios com fronteiras delimitadas e não respeitando a culturas que eles já tinham, e depois foram embora e está tudo certo. Pode passar. Diante de tudo isso, né,
como a gente viver a tão sonhada paz mundial. Aí eu deixo para vocês refletirem. Certo? Ok. Alguma dúvida em relação à aula? Não, Não? tranquilo. Professora, que a Não. senhora falou, o que seria o êxodo, acho que êxodo agrário, só que não era essa palavra, Êxodo esqueci, rural. mas êxodo rural, o que seria? Êxodo rural. Êxodo rural é a migração do homem do campo para a cidade, né? Então, digamos assim, o Brasil. No Brasil, nós tivemos um grande êxodo rural na década de 60, 70, né? 80 ainda tinha. É quando o homem do campo, né, migra para a cidade. Então, a cidade se torna muito mais atrativa. Né? Aí, se a gente analisar hoje, né, o êxodo rural no Brasil de hoje, por que as pessoas do campo mudam para a cidade? Primeiro, porque o campo é pouco atrativo. Segundo, o trabalho na cidade, ele é melhor remunerado. O custo de vida na cidade é mais alto, só que o custo de vida na cidade te proporciona muito mais status, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, antigamente, status para quem vivia no campo era um belo de um cavalo, não era? Né? Todo mundo que vivia no campo tinha um cavalo. Status para quem está na cidade é um carro 2.0 turbinado, né, com motor lá automático e o sambal. Então, a vida no campo acaba atraindo as pessoas. Então, há esse êxodo rural, as pessoas saem do campo para trabalhar na cidade. Na década de 80, de 60 no Brasil, era porque os direitos trabalhistas estavam aí. Então, imagina você trabalhar no campo, na lavoura, o tempo todo ali, dependendo da sazonalidade. Aí a cidade te oferece um trabalho com um salário mensal, carteira assinada, direitos trabalhistas, seguro, saúde, né, e outras coisas mais. Entendeu? Então, houve uma grande, né, migração de pessoas do campo para a cidade. Entendeu, Richard? Sim, professora, obrigado. Na África, né? Porque as pessoas migram para as cidades, porque no campo elas não têm infraestrutura, elas têm pobrezas, né, e miserabilidade, elas não têm acesso, né, a nada, nem sequer a fonte de renda adequada e ainda vivencia conflitos, né, em todos os campos. Você viu quantas áreas de conflito tem naquele continente? Então, se a gente acha, na cidade tem violência, só que no campo tem fogo armado o tempo todo para eles. Entendeu? Só que não é bom, porque a partir do momento que todos migram para a cidade, nós vamos ter o quê? Uma grande leva de áreas periféricas não estruturadas. Porque é legal quando as pessoas migram, mas com planejamento, e não de forma desordenada. Entendeu? É o caso do Rio de Janeiro, quando acabou a escravidão, né? Todo mundo já leu o Cortiço? Todo professor de português passa o Cortiço, né? A professora de português já trabalhou o Cortiço com vocês? É em povo de literatura. Como assim, prof? Eu não Já, entendi. já. O livro O Cortiço, ela já falou do Cortiço para vocês? Já. Já, né? A gente sabe que as favelas dos morros do Rio de Janeiro foram criadas quando houve o fim da escravidão. Né? Por isso que tem o livro Cortiço, que conta toda aquela história. As pessoas foram expulsas da fazenda, não tinha para onde ir, se abrigaram às margens do morro. Ok? Ok. Ok. Tá. Aí agora eu tenho aí as contribuições geográficas na aula de português e eu ia dialogar com vocês, né? Vocês sabem que vocês têm o sarau, né? Da professora Carla, certo? E todas as outras áreas, né, estão contribuindo. Né? Eu falei para ela, é literatura nordestina, mas dentro da minha aula eu vou fazer um cordel com vocês da literatura africana, beleza? Né? Então, a partir de hoje, vocês têm aí parâmetro, né? Como vocês podem contribuir dentro da geografia, né? Pensando no Nordeste, e vocês fazem um embasamento. Todas as matérias, né? Então, vocês sabem que a gente está engajado e que vocês têm que fazer. Então, lembrem lá e coloquem geografia dentro dos cordéis de vocês, tá? Mesmo sendo literatura nordestina. Então, nós vamos ter aí cordel, África, né, e as contribuições geográficas. Quais são os objetivos, né? Analisar a interação da geografia na literatura de cordel e proporcionar interatividade no processo de ensino-aprendizagem
de forma dinâmica e interdisciplinar. Terça-feira, né, o cordel de vocês. Peço licença a você que ouve o meu prosear. Vamos refletir um pouco sobre o nosso caminhar, as histórias da Além África que venho aqui contar. Nossa origem é muito nobre e não tinha escravidão. Compreendo esse fato, muda minha redação, quanto mais abrir a mente sobre a discriminação. Vamos, gente. Nossa luta tem pegada, registros para escolher. Alcatume, Assotirene, exemplos a se colher. Milton Santos e Mandela, é só a mente escolher. Pode passar. E é isso, gente. É o último, né, gente? Ok? Ok, prof. Gostaram Obrigado, do meu viu? cordel? Tá? Então, a partir de hoje, vocês já sabem que Geografia está aí também trabalhando junto com as aulas, com a aula de cordel, ou sarau que vocês vão apresentar, tá bom? Tá bom. E assim eu finalizo a aula. Obrigada a todos vocês pela participação, por estar presente. Obrigado, professora. Tchau. Boa tarde. Tchau, uma boa tarde, um beijo no